Fala pessoal, tudo bem? Aqui está falando o professor Renato e na aula de hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a política, né, do continente americano, da América do Sul, mais especificamente sobre o contexto, né, sobre a evolução geopolítica da América do Sul, né, falando sobre os principais eventos, sobre os principais momentos, né, e os seus desdobramentos importantes, né, para o desenvolvimento da América do Sul. Quando a gente fala de América do Sul, a gente é sempre bom lembrar, né, que nós estamos falando de um continente que passou por uma série de transformações associadas inicialmente ao seu período de colonização, né, posteriormente aos seus períodos de independência, né, e posteriormente aos seus períodos de industrialização, desenvolvimento econômico, né, transformações políticas internas, desmembramentos, né, e assim por diante. Mas é importante a gente sempre lembrar que desde o nosso processo, né, de independência, né, como a gente já disse nas aulas anteriores, né, nós tivemos uma interferência sempre muito grande, né, dos Estados Unidos, que naquele momento especificamente se estabelecia como uma potência regional em relação à América e posteriormente se estabeleceria como uma principal potência econômica mundial, né? Então, desde os nossos processos de independência, que logo foram apoiados, assinados e reconhecidos pelos americanos, né, eles tinham uma intenção muito grande por trás disso, que era, obviamente, fazer com que os países da América do Sul rompessem, né, ou diminuíssem suas relações comerciais para com o mercado europeu, né, industrializado, né, forte comercialmente, e que estabelecessem relações com um novo mercado industrializado e forte comercialmente que estava surgindo, que era o mercado norte-americano. Então, os americanos tinham a intenção de vender e comprar barato dos estados aqui da América do Sul, né, em contrapartida, fazendo com que a relação comercial entre esses estados e a Europa diminuísse. Então, por suas características físicas e econômicas, o Brasil sempre foi considerado a grande potência regional da América do Sul, né, por ser o país maior quantidade de riquezas naturais, né, com maior potencial econômico, né, e com também maior contato com os demais países, faz mais fronteiras. Então, o Brasil sempre foi um dos satélites preferenciais dos Estados Unidos em relação à América do Sul. Gradativamente, devido ao seu desenvolvimento econômico, né, sobre sua potência, o Brasil foi se tornando gradativamente o grande país, economicamente falando, da América do Sul, né, portanto, se tornando um dos polos administradores da América do Sul, né, administrando as tensões sul-americanas, né, até mesmo tensões em outras regiões, como, por exemplo, enviando tropas para o Haiti, né, fazendo organizações e negociações em órgãos multilaterais, como o G20, como a OMC, né, e também fazendo presença nos outros países através de suas empresas multinacionais. Então é muito mais comum a gente ver empresas brasileiras e brasileiros atuando com importância econômica nos países aqui da América do Sul, do que ver, né, países, membros e moradores e gente de outros países atuando e tendo uma importância econômica decisiva, né, aqui no Brasil. O que aconteceu foi que, ao longo do nosso desenvolvimento, né, uma série de crises, né, foram surgindo em momentos diferentes, né, associados à adoção de medidas neoliberais, afrouxamento do exercício da hegemonia norte-americana na América Latina, né, e permitiram o aparecimento de uma série de governos de esquerda que tentaram romper com esses laços, né, em relação aos Estados Unidos, né, gradativamente questionando a hegemonia norte-americana e o poder e a influência americana nesses nossos territórios, né. E, obviamente, isso trouxe a novos momentos, né? E novos momentos trazem a novas considerações. E para isso a gente vai fazer um pouquinho, nessa primeira aula, nesse primeiro momento, né? Um pouco de contextualização histórica de todo esse processo de chegada e intervenção importante dos Estados Unidos nos países aqui da América do Sul, para a gente também entender a forma como esses países foram gradativamente buscando uma certa libertação em relação a esse domínio americano, ou seja, saindo do domínio colonial para um novo domínio que a gente pode chamar de neocolonial. E a gente chega também, para a gente poder falar sobre essa questão dos Estados Unidos em relação à América, a gente precisa retomar um conceito muito importante, que é o conceito do destino manifesto. A gente já tratou desse conceito do destino manifesto quando a gente falou um pouquinho sobre a expansão norte-americana em seu próprio território. O que foi o destino manifesto? O destino manifesto era uma doutrina filosófica, né, que trazia uma crença de que o povo, os americanos, os norte-americanos, foram eleitos por Deus para comandar o mundo. E o expansionismo geopolítico norte-americano, ou seja, o crescimento territorial
seja ele feito na base da força, seja ele feito na base do convencimento, era apenas uma expressão, portanto, dessa vontade divina. E isso foi amplamente atrelado inicialmente à expansão norte-americana para o seu oeste, né, o oeste do território americano, e também para o sul, né, do território americano. E, posteriormente, né, esse Destino Manifesto também esteve, né, inserido, obviamente, com não tanto essa potência, né, não tanto essa preponderância, mas esteve sempre inserido em todos os discursos americanos, né, associados a levar liberdade, levar democracia, levar desenvolvimento econômico e social. Né? Sempre que os americanos tentam intervir, entrar e pautar, né, as suas preferências nos outros países, né, a gente consegue perceber um pouquinho dessa doutrina do Destino Manifesto, que por mais que tenha desaparecido, teoricamente, continua permanente nos discursos americanos. Então, esse Destino Manifesto foi a base do surgimento de uma doutrina que a gente chama de doutrina Monroe, que fomentou os interesses americanos, principalmente nas demais terras americanas do mundo, ou seja, nos outros países da América, principalmente nos países da América Central e também da América Latina. Né? Mesmo assim, esse discurso do Destino Manifesto foi abandonado oficialmente em 1850, mas a gente ainda vê, né, ele, né, dentro dos discursos militares, dos discursos políticos americanos até hoje. E a gente chega no que foi a doutrina Monroe, né, iniciada ali em 1823. A gente pode classificar a doutrina Monroe como uma espécie de neocolonialismo. O que é o neocolonialismo? É uma forma de colonização, né, nova, né, pautada sobre outros domínios, sobre outra forma. Uma dominação menos imposta, né, mais associada ao comércio, né, menos associada à questão do metalismo, né, de retirar metais preciosos, de retirar riquezas, e sim de comprar a preço barato, né, de influenciar, né, a receber melhores acordos. Então, a doutrina Monroe surge em 1823 após um período de isolamento americano em relação à política econômica, né, e à política oficial de todo o continente americano. Basicamente, a ideia dos americanos era fomentar, né, uma parceria entre os países de todo o continente americano, distanciando esses países dos interesses europeus. Mas é importante a gente lembrar que os Estados Unidos, nesse momento, estavam num outro patamar de desenvolvimento econômico e social. Né? Então, obviamente, a relação se manteria a mesma. A única questão que mudaria seriam os agentes dessa relação. Portanto, o Brasil, que se relacionava, né, com Portugal e com a Inglaterra diretamente, né, começa a se relacionar com os Estados Unidos. Então, a relação é a mesma, uma relação de dominação, né, uma relação de exploração, né, obviamente de uma nova forma, mas uma relação que se mudam os agentes, mas a forma continua a mesma. Então, como que os Estados Unidos fizeram isso? Primeira coisa importante foi apoiar, né, reforçar e fazer mesmo até intervenções ajudando os países latino-americanos, né, os demais países americanos, a se tornarem também independentes. Isso ajudaria a reforçar esse distanciamento da Europa com a América e, obviamente, reforçando os laços entre os países da América. Segundo essa doutrina Monroe, os continentes americanos, em virtude da condição livre e independente que adquiriram e conservam, não podem mais ser considerados no futuro como suscetíveis de colonização por nenhuma potência europeia. Então, eles deixam bem claro nesse discurso, né, por nenhuma potência europeia. Por isso que, geralmente, quando a gente fala de doutrina Monroe, a gente associa ela a um termo muito cunhado e muito falado, de que a América é para os americanos. Esse termo amplamente discutido e falado nesse cenário também nos traz uma nova análise. Que quando a gente fala que a América é para os americanos, né, nós entendemos de uma forma. Os americanos provavelmente entendiam de outra. Né? Enquanto nós pensamos que a América é para os americanos, que nós devemos nos unir e crescer conjuntamente sem as dominações dos povos europeus, muito provavelmente os norte-americanos nesse cenário, né, nesse século, pensavam que a América é para os norte-americanos. Nós seremos os novos senhores dessa região. Nós que vamos controlar as relações, nós que vamos impor as nossas condições, nós que vamos comercializar, vender e comprar barato. Então, essa doutrina Monroe está associada a esse processo, né, de rompimento de relações ou diminuição das relações dos países da América Latina, da América do Sul com a Europa, né, e fortalecimento dessas relações com os Estados Unidos da América. Obviamente que essa doutrina Monroe ela não foi aceita, apesar dela ter sido feita, ela não foi aceita de forma
extremamente pacífica por todos os países e todos os líderes de países aqui da América. É importante a gente lembrar que nesse contexto da América, da doutrina Monroe, surge também uma nova doutrina que ressurge atualmente, a gente vai falar mais dela em outra aula, né, que é o bolivarianismo, né? Essa ideia está associada a alguns pensadores da época, como José de San Martín e Simão Bolívar, principalmente, que são considerados os libertadores da América. Sim, associados inclusive ao nome daquela Copa de Futebol, a Copa Libertadores da América, que leva o nome dos responsáveis diretos pela independência de diversos países, independência principalmente da América Espanhola, né, como, por exemplo, San Martín, que esteve nas lutas de independência da Argentina, Chile e Peru, né, e de Bolívar, né, que esteve, né, nas lutas de independência da Colômbia, Venezuela, Equador, Peru e Bolívia. Portanto, esses caras são considerados libertadores da América, assim como o Pedro I também está dentro desse rol dos libertadores da América, apesar de estar em menor, de participar somente de uma independência, e também a independência do Brasil ser bem diferente da independência desses países. Afinal de contas, a independência do Brasil se deu sem conflito, né, se deu de forma pacífica, inclusive através de um processo de compra, né, dessa independência. E aí, por que eu falo um pouquinho dessa ideia do bolivarianismo? Porque esse comandante, né, Simão Bolívar, um dos libertadores da América, escreve, ainda nesse cenário de interferência americana, de tentativa dos Estados Unidos de se impor como um novo parceiro comercial, novo senhor da América, né, o Simão Bolívar escreve uma carta muito famosa, chamada Carta da Jamaica, que ele deixa bem claro o desejo de formar uma confederação hispano-americana, com as regiões que anteriormente pertenciam ao Império Espanhol, baseado no fato delas terem passado história em comum, as mesmas instituições, mesma identidade religiosa, católica, né, espanhol. Ou seja, as proximidades entre essas regiões, ele queria formar uma grande América, que seria, obviamente, uma grande potência, afinal de contas, juntaria todos esses países, né, de língua espanhola, de colonização, né, e processo colonial espanhol. Essa primeira ideia dele a gente pode considerar como um esboço de uma futura União Latino-Americana, em que ficava, obviamente, fora os Estados Unidos, por serem anglo-saxões, né, e com cultura completamente distinta. Nesse sentido, também ficava de fora o Haiti, né, pela colonização francesa, e o Brasil, que na época ainda não era independente, portanto não entraria no grupo desses países independentes, e também temos uma série de diferenças culturais em relação aos países hispânicos. Outra questão também é que, desde sempre, né, o Brasil se colocou, né, por ser a maior potência econômica da América do Sul, de certa forma como um país imperialista dentro da região. Então esse bolivarianismo, né, essa política associada à ideia de Simão Bolívar de formar uma grande América, né, provém, obviamente, do nome do Bolívar, né, que foi um líder, principalmente da independência da Venezuela, da Colômbia, do Equador, do Peru e da Bolívia, né, e que começou a se chamar bolivariano e trouxe à tona novamente, né? Obviamente essa ideia de Bolívar não se deu conta porque os países latino-americanos, principalmente dessa região hispânica, né, da América do Sul, se desmembraram entre as várias elites que a gente já disse, as elites crioulas principalmente, a gente já discutiu isso nas aulas anteriores. Mais recentemente, né, como a gente vai ver mais à frente nessa aula e nas aulas posteriores, né, essa ideia de bolivarianismo ressurgiu, né, principalmente com a ascensão de diversos governos de esquerda em todos esses países, né, que questionaram principalmente o neoliberalismo e o consenso de Washington, que é uma doutrina implantada e muito influenciada pelos Estados Unidos. Ou seja, toda vez que um governo, né, bate de frente com os governos e com as intenções e interesses americanos, né, esse governo é pautado e chamado pelos americanos, pelos europeus e por outros grupos associados a essa política americana de bolivarianos. Por quê? Porque são governos que se fecham e tentam se unir, né, para conseguir combater conjuntamente, né, os interesses americanos, conseguir melhores acordos para si. E a gente chega também num outro cenário, já num outro momento, né, que a gente chama na política do Big Stick, né, do grande porrete, né, associado à política de um presidente chamado Theodore Roosevelt, um presidente que liderou os Estados Unidos entre 1901 e 1909, né, que basicamente utilizava os ideais apoiados pela doutrina Monroe, né, mas que de forma amistosa, cordial, né, ou seja, na tentativa do comércio, do diálogo,
mas que ao mesmo tempo deixava evidente que se o diálogo não funcionasse, haveria intervenção militar, haveria uso de força. Então, a política do Big Stitch, né, é uma nova onda diplomática que vai ser cada vez mais vista, né, em relação aos Estados Unidos com a América Latina, principalmente porque quando não se tem, né, os interesses atendidos, os americanos criam uma maneira de que esses interesses sejam atendidos. E a gente vai perceber isso em diversos momentos da história, né? Principalmente durante o período da Guerra Fria, que foi aquele momento entre o final da Segunda Guerra Mundial e o início dos anos 90, né, em que houve um cenário conturbado politicamente, em que Estados Unidos e União Soviética disputavam, né, a hegemonia e o controle de todos os lugares do planeta. Obviamente, os Estados Unidos controlavam historicamente a América Latina, né, e basicamente começa a ter uma série de preocupações para impedir a formação de movimentos contrários a essa dominação aqui nessa região. Então, começou a se ter uma política cada vez mais intervencionista na América Latina, né? Principalmente tentando conter movimentos de esquerda associados ao socialismo e ao comunismo que pudessem ameaçar os interesses americanos ao se atrelarem, obviamente, aos interesses e às políticas e práticas da União Soviética. Então, o que aconteceu foi que na América do Sul, né, uma série de ações indiretas ocorreram para derrubar governos democráticos, ou seja, eleitos pelo povo, que tinham caráter mais associados à esquerda, né, mais associados e mais próximos ao socialismo contra os Estados Unidos. Então, o que os americanos fizeram o apoio, inclusive apoio logístico, militar, a uma série de golpes militares que ocorreram em todas as regiões, como, por exemplo, no Brasil, em 1964, na Bolívia, na Argentina, no Chile, no Uruguai. Gradativamente, então, esses governos apoiados, militares, né, foram apoiados pelos Estados Unidos, né, acabaram com a oposição, ou seja, diluíram, né, e impediram o surgimento e as ideias socialistas, as ideias de esquerda a serem ditas e professadas em praça pública para a população em geral, né, acabaram com algumas liberdades políticas, né, acabaram com as eleições, né, acabaram com o pluripartidarismo, acabaram com partidos comunistas e partidos de esquerda, né, além, obviamente, de momentos, e dentro de cada um desses países, momentos de ápice de controle, né, com algumas leis de exceção, como perseguição, né, censura, violência política, né, tortura, morte, né, assassinatos, né, e todos esses, obviamente, atrelados aos interesses americanos, né, que nesse cenário pretendiam manter a América Latina uma área de sua influência e não uma área de influência da União Soviética. Tudo isso começa a acontecer principalmente a partir da Revolução Cubana, né, que a gente vai falar em outro momento, numa aula específica somente sobre Cuba, sobre o que foi a Revolução Cubana e como essa Revolução Cubana foi o estopim para até mesmo a chegada com mais força, né, desse momento que a gente chama de Big Stitch, né, ou seja, do momento em que os Estados Unidos começam a intervir diretamente na política a fim de conter, né, e manter a América Latina sob seu domínio. E a gente tem uma imagem aqui, por exemplo, de uma das ditaduras mais sangrentas, né, apoiadas pelos americanos, que foi a ditadura do Pinochet no Chile, né, que foi responsável por aproximadamente 3.200 mortes e 37 mil casos de violência e tortura, ou seja, extremamente sanguinária, né, assim como também a ditadura argentina, né, a ditadura brasileira, entre todas as ditaduras, afinal de contas, elas são pautadas pela violência, pela a não possibilidade da democracia, ou seja, da profissão de todas as vozes. Então, basicamente, como é que isso aconteceu? Após os golpes militares, né, também houve uma série de políticas para manutenção, né, desses militares no poder. Então, em 1975 foi instituído o Plano Condor, né, o Condor, né, que era basicamente um plano respaldado pelos Estados Unidos que forneciam treinamento e apoio logístico e tecnológico e financeiro para os governos, para os exércitos locais. Então, o Plano Condor coordenava a ação conjunta dos militares na captura de membros da oposição, na obtenção de informações consideradas estratégicas, operações de prisão, assassinatos de líderes de esquerda, mesmo fora das Américas. Então, a gente pode perceber que o Plano Condor está associado exatamente à manutenção, né, desses anos de terror na América Latina e, obviamente, todos eles associados à tentativa
dos Estados Unidos de sempre manter a América Latina como seu domínio econômico, como seu domínio político. E a gente chega num momento posterior a isso, né? O que a gente chama de um novo neocolonialismo, neocolonialismo mais comercial, né? Associado ao que a gente chama de neoliberalismo, né? A transmutação, a transformação da doutrina liberal, né, tradicional do capitalismo. O que aconteceu foi que, gradativamente, todas essas ditaduras foram perdendo força, foram perdendo apoios internos, né? E gradativamente, a partir dos anos 80, elas começam a ser dizimadas, destituídas, né? Governos democráticos ou governos indiretos começam a ser eleitos, como no caso do Brasil, né? E aí começa a ter mais participação política, né? As populações começam a participar e gradativamente vai criando-se um cenário político para uma maior autonomia em relação às potências mundiais, principalmente em relação aos Estados Unidos. Obviamente, nesse primeiro momento, no início dos anos 80 e início dos anos 90, né? Obviamente todos os cenários e políticos ainda estavam muito atrelados às políticas tradicionais dos anos 70. Então a gente pode perceber que, apesar de não haver essa questão associada à repressão, ainda existia um alinhamento ideológico em relação aos interesses americanos. Naquele momento, desde a ditadura até o final dos anos 90, o que era bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil. O que era bom para os Estados Unidos era bom para a América. E a gente sabe que não dá para ser bom para os dois lugares, principalmente quando nós temos uma relação comercial. Então, atualmente, esses interesses estratégicos norte-americanos na região estão voltados principalmente a novas formas de controle, não mais políticos, mas controle e acesso de matérias-primas, à água, ao solo, aos recursos naturais associados à biodiversidade, à Amazônia, a instalação de bases militares para o controle, né? A instalação de bases para lançamento de foguetes, como, por exemplo, a base de Alcântara. Então, além desses interesses nos recursos naturais, os Estados Unidos também ainda tentam, né, estabelecer um acesso privilegiado ao mercado consumidor. Por quê? Porque a América Latina tem uma população muito grande, o Brasil é um dos países mais populosos do mundo. Então, isso tudo faz com que nós sejamos aqui um potencial comprador, um potencial vendedor de produtos baratos. Então, os americanos ainda pretendem, sempre tiveram, depois desse momento de repressão inicial, se mantiveram, né, numa espécie de dominação, mas de uma dominação de ordem comercial, né, controlando, né, os produtos, controlando os mercados de capitais, a especulação financeira, imobiliária, entre outras questões, principalmente aqui e nas regiões do Sudeste Asiático. Então, só para a gente poder retomar, né, alguns conceitos importantes, a gente precisa lembrar qual a diferença entre colonialismo, imperialismo e neocolonialismo, que são conceitos que sempre aparecem nessas aulas. É sempre importante lembrar que colonialismo ou colonização foi aquele momento, né, associado à dominação direta, econômica e política dos territórios, né, feitos principalmente por nações europeias na América. O imperialismo e o neocolonialismo são sinônimos, né, querem dizer basicamente as mesmas questões, acontecem posteriormente já no período de industrialização, né, ou seja, em que alguns países industrializados dominam países agrários, não industrializados. Né, o imperialismo ou neocolonialismo se caracteriza diferentemente, né, do colonialismo, né, por uma dominação econômica e política, por meio da força ou do convencimento, depende da época, nós já passamos por esses dois momentos, onde os chefes políticos locais, ou seja, a nossa elite brasileira, né, tem poder, domina a região, né, mas obviamente também responde aos poderosos internacionais. Portanto, a nossa elite aqui não é independente, a nossa elite responde a uma elite. Essa elite sim independente dos países centrais, americanos e europeus, né, do cenário capitalista internacional. E aí a gente chega aqui para poder finalizar essa aula em dois mapinhas que demonstram exatamente quais são os interesses atuais nesse momento neocolonial, né, desse neocolonialismo pautado pelo comércio, né, dos interesses associados aos recursos minerais e também a outros recursos, como a gente pode ver, recursos associados à água, né, os aquíferos, como por exemplo o aquífero Guarani, o aquífero do Alter no Chão no Brasil, petróleo, biodiversidade, lembrando que a biodiversidade pode ser utilizada para a indústria farmacêutica, entre outras milhões de questões que ainda não foram descobertas, e também questões associadas às bases militares, bases de lançamento, entre outras questões. Então, os interesses americanos na América do Sul, né, e demais países também, mas principalmente dos americanos como a principal potência e principal parceiro econômico de todos os países da América, estão associados principalmente a essas relações minerais e essas outras relações de recursos de outras formas. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Na próxima aula nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse novo cenário
posterior aos anos 80, ou seja, da geopolítica em cada uma das regiões especificamente da América do Sul, para a gente poder compreender como esses desdobramentos vão acontecendo posteriormente a esse período, né, que a gente chama de neocolonial associado ao neoliberalismo. Um abraço e até mais.